Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, hoje eu acho que já é a terceira vez que eu venho correr. Pra quem me acompanha sabe que há uns meses atrás eu comecei com essa prática de corrida, coisa que pra mim era algo impossível. Eu não conseguia correr 5 minutos na esteira, em qualquer canto. E aí eu me decidi tentar conseguir, né? E aí comecei caminhando, trotando. Comecei um acompanhamento com uma personal. E aí fui me superando cada dia. Cheguei a correr 7 quilômetros. Isso era surreal pra mim. Meu Deus. E a corrida, ela... Acho que quem corre que vai entender, assim. Mas a corrida, pra mim, é um dos esportes que mais faz bem pra nossa cabeça. Além do corpo, né? Você se supera, né? Você fica autoconfiante. Quando você vai correr sozinha, você precisa confiar em você. Você vai conseguir, senão você desiste. Você tem medo de passar mal, enfim. Você aprende a ser corajosa, você aprende que você pode muito mais do que você imaginava. Só que daí eu parei, fui parando aos poucos, foram aparecendo os empecilhos, os horários foram ficando mais difíceis, enfim, parei. Só que eu senti muita falta no meu dia a dia, porque quando eu corria era bem cedinho, e toda vez que eu corria meu dia era outro. Tanto é que nesse período parado que eu fiquei, teve um dia que eu fiquei tão estressada com as coisas que aconteceram comigo no dia a dia, sabe? Que eu disse, eu preciso correr. Preciso correr. Corri 15 minutinhos só. Parecia que eu tinha tomado um antidepressivo, um relaxante, assim, um calmante. É impressionante como a corrida tem esse poder. Só que aí eu toda vez que eu corro, em tudo que eu faço, assim, eu vejo o agir de Deus. E na corrida Deus fala muito comigo, muito comigo. Sempre que eu corro, eu tô ouvindo algum podcast, tô ouvindo alguma mensagem, alguma pregação. Dificilmente eu corro com música. E as pessoas até riem, né? Só que quem corre na rua não ouve nada. Só que minha estratégia para disfarçar o meu cansaço é eu estar concentrada ouvindo alguma coisa. Só que eu ouço baixinho, né? Porque é perigoso você botar música alta na rua. Enfim. E aí Deus falou comigo na minha penúltima corrida. Um tempo atrás eu corri, voltei, né? Pela primeira vez eu disse, eu vou voltar. Voltei nesse dia, correndo às 7h30 da manhã. Minha gente, pensa numa frustração. Não aguentei correr, cansei, me frustrei. Eu corri 2,5 km só. E morrendo. O sol desgastante. E aí eu tive uma reflexão que eu queria trazer para vocês. Do mesmo jeito que a corrida na nossa vida, né, que a gente precisa estar mantendo aquela constância, porque quando vier uma adversidade, que foi o sol para mim naquela hora foi uma grande adversidade. Só que eu não estava com preparamento físico porque eu estava parada. Então aquela adversidade realmente me atingiu. Eu não consegui, eu parei. Na metade do caminho eu vim andando, entendeu?
E assim a nossa vida espiritual. Quando a gente tem uma constância de estarmos nos alimentando da palavra de Deus, da comunhão com os irmãos, leitura, né, lendo a Bíblia, orando, quando vem a adversidade, a gente não fica no caminho. Entendeu? Então Deus falou para mim assim, que da mesma forma que é na corrida, na vida espiritual nós precisamos manter aquela constância. Nós precisamos buscar constantemente. Porque quando vem a adversidade, a Bíblia fala que nós precisamos trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança. E o que é aquilo que nos dá esperança? O Evangelho. É a palavra de Deus. Então quando você... mas tem gente que só procura, por exemplo, a Deus quando está no meio da dificuldade. Entendeu? Só que vai ser muito mais difícil, gente. E às vezes impossível. Entendeu? Porque, por exemplo, o que é que eu tinha para fazer naquela hora? Se eu não tinha preparo físico. Se eu tentasse me esforçar para continuar, eu poderia me machucar, como isso já aconteceu comigo. Então você acaba se machucando. E da mesma forma é na vida espiritual. Se você não está constantemente procurando, buscando ao Senhor, quando vem a adversidade, você se machuca. Você entra em depressão, você desiste da caminhada, você magoa as pessoas, você murmura. E quando você tá no momento bom, tá tudo normal, sem problema, mas eu tô ali, ó, buscando ao Senhor por amor a Ele, buscando ao Senhor para dar frutos, buscando ao Senhor para melhorar cada dia, para desenvolver o fruto do Espírito Santo, né? Porque a palavra de Deus diz lá, eu acho que em Romanos, Paulo fala assim, que a gente precisa transformar a nossa maneira de pensar. Então, como é que a gente transforma? A gente tem que tirar o que é velho e colocar o novo. Entendeu? Não existe meia boca, existe uma transformação de verdade. E aí a gente vai enchendo a nossa mente de coisas boas, da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, e vai. Quando vem a adversidade, que a gente vai fazer o que a palavra fala, trazer à memória aquilo que te dá esperança, você está abastecido de coisas, de histórias da palavra de Deus. Desculpa. E aí você se fortalece, né? Você tem estratégias, né? Por exemplo, hoje eu já vinha voltando, né? Então na primeira vez foi o sol, eu disse, não dá para correr no sol, eu ainda não estou preparada para isso, então eu preciso voltar à constância devagarzinho. E aí eu vim uma segunda vez à noite, por causa do sol. Só que aí eu quis fazer mais do que eu podia. Eu quis correr mais do que eu conseguia. E aí eu me frustrei de novo. Eu cansei muito. Fiquei muito exausta, fiquei enjoada. E hoje eu determinei, hoje eu vou correr de 5h30, porque não tem o sol, né? Já tive a estratégia. E outra coisa, eu vou num ritmo confortável. Porque eu tô começando. A palavra de Deus diz que é melhor você caminhar. A vida com Deus é isso, é uma caminhada constante. Não é uma corrida que você se cansa e para lá na frente. Então hoje eu prezei pela constância. Eu digo, eu vou constante porque eu quero fazer mais do que eu fiz da outra vez. Então eu fui no ritmo confortável. E aí quando eu já tinha feito aquele esquema, né? Eu botei 3 km como meta, porque você nunca pode botar uma meta que você não pode atingir. E isso também vai te frustrar. Então coloca uma meta que você consegue atingir, que se você superar vai ser top, vai te incentivar. E aí eu coloquei 3 km. Só que aí hoje eu disse, não, eu vou conseguir fazer 4. Vou manter essa constância, tá. Beleza. Programei. Quando eu cheguei em 2,5 km, que já tava na volta, eu vi o tempo, ó, já tá chovendo, ó. O tempo ficou preto.
Aí eu disse, caramba, eu vou fazer o quê? Eu vou acelerar meu passo? Se eu acelerar meu passo, eu vou morrer no meio do caminho. Então, o que foi que eu fiz? Eu mantive a minha constância, mesmo diante daquela tempestade que ia cair. Porque quando vem a adversidade, não adianta você querer sair logo daquilo, não adianta você se desesperar, porque Deus tem um controle de tudo. E eu tinha programado aquilo para mim, eu mantive, independente do que eu estava vendo. Então, independente da circunstância que você esteja vendo, não tenha medo, continue fazendo aquilo que você determinou para o seu crescimento. E aí eu mantive. Quando estava faltando menos de 1 quilômetro, estava faltando acho que uns 300 metros, começou a chuviscar. E eu continuei correndo. O povo tudo procurando se amparar da chuva. Mas existem certas dificuldades que você tem que enfrentar. Porque Deus nunca te dá algo que você não possa suportar. A palavra de Deus diz isso. Então eu disse, até vê como Deus nos ensina, gente. Então como é que na hora da minha corrida eu fico com todas essas reflexões, né? Deus fica falando comigo. Primeiro é porque eu busco, eu leio. Então quando eu leio, fica gravado aqui as passagens da palavra de Deus. E quando vem a dificuldade eu digo, olha aqui, é isso. Tá vendo? E, sabe? Se você tiver vazio, você não vai ter em quem se agarrar. Então encha-se da palavra de Deus. Encha-se da palavra de Deus. Mesmo que tudo esteja bom, encha-se da palavra de Deus. Se tudo estiver difícil, encha-se da palavra de Deus. E aí, quando foi no finalzinho, eu peguei uma chuva tão gostosa que eu tava suada. Foi aquela chuva assim, um refrigério. Tipo, eu consegui atingir minha meta. Deus ainda mandou uma chuvinha para tirar meu calor. Eu não me afobei diante da dificuldade, eu continuei. E no final das contas eu concluí a minha meta. Não precisei me amparar, não foi aquele vendaval. Quando eu entrei no carro, que disse cumpri minha meta, foi um toró. E assim é a vida da gente. A gente precisa se esconder nas asas do Deus, do Altíssimo. Quando vier a tempestade, Ele vai nos proteger. Gente, é nesses pequenos detalhes do dia a dia que a gente vê a soberania de Deus na nossa vida. Deus tem o controle de tudo. A palavra de Deus diz que não cai uma folha sequer de uma árvore sem a permissão do Senhor. E a gente, quando escuta isso, quando lê isso, dá uma tranquilidade, uma paz de espírito. Porque a gente entende que a gente não tem o controle das coisas, mas Deus tem. E se Deus é o seu pai, pra que você vai ficar com medo? Entendeu? Então eu vim trazer pra vocês essa reflexão. Foi um pouco longa, mas foi necessário, porque eu acredito que nenhuma palavra lançada voltará vazia. A palavra de Deus também fala isso. Então você estava precisando ouvir cada palavra aqui. Então se você gostou, se você foi abençoado, curte o meu vídeo, né? Me ajuda a fazer o meu canal crescer, porque o meu intuito aqui é abençoar a vida das pessoas, né? Deus diz que a gente não deve reter aquilo que nos foi dado gratuitamente. Então eu quero compartilhar com vocês o Evangelho de Cristo. Eu quero sair falando aqui para vocês minhas experiências, porque na palavra de Deus diz que a verdade vos libertará. Então só a verdade, só esses testemunhos, a palavra do Senhor vai nos libertando de crenças erradas, né, dos medos, das angústias. Então se fez sentido para você, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, curte, tá bom? Eu vou ficar muito grata e vou entender que esse vídeo está abençoando a vida de vocês e vou me inspirar para fazer cada vez mais vídeos, tá bom? Então, que vocês tenham um excelente dia, uma excelente semana na santa paz do Senhor. Um beijo grande e até o próximo vídeo.
Hum.